Boa noite, povo de Deus, povo amado de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo nesta noite, que a presença de Deus seja real na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Que o Espírito de Deus sopre no seu lar nesta noite, te preenche, te abrace. Nós tivemos um dia de paz, glória a Deus por isso, um dia mais tranquilo, de feriado para a maioria das pessoas que trabalham a semana toda. Deus nos concedeu um dia tão bonito, né? Tão bom. E para a glória dele nós estamos aqui para terminar essa noite agradecendo ao Senhor, para terminar essa noite louvando e engrandecendo o nome dele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Nós estávamos meditando nesse dia sobre a história de João Batista e ele fala assim, que ele não é digno de amarrar as sandálias de Jesus. Ele não se sentia digno nem de calçar os sapatos de Jesus. E nós também não somos dignos de nada disso, nem de nos aproximarmos, de chegarmos tão perto dele. Mesmo assim, por infinita misericórdia, ele nos aceita como filhos e aceita que nós nos aproximemos dele e quer que nós nos acheguemos a ele. Mas que em nome de Jesus nós consigamos fazer isso de forma humilde, com humildade no nosso coração, entendendo que só ele que brilha, só ele que tem a glória, só ele é o poder, só ele é a majestade, só a ele cabe o trono. Só Jesus ocupa o trono. Só ele senta no trono sobre reis, sobre os céus, sobre a terra e sobre tudo que nela há. Somente Jesus ocupa o trono. Não a nossa vaidade, não o nosso orgulho, não o nosso coração ansioso, não os nossos talentos, não os nossos dons, não a nossa inteligência, não a nossa capacidade. Quem ocupa o trono é Jesus. Amém. Ocupa o trono nesta noite, Pai. Ocupa o trono, Senhor. Aleluia. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o palco, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado,
nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo Sabe quando nós sabemos que nós estamos agradando a Deus? Quando nós sabemos que nós estamos no centro da vontade de Deus? Quando nós damos o trono para Ele. Quando nós damos o trono para Ele, quando nós colocamos Ele no lugar devido, quando nós colocamos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no trono que é devido. Sabe quando nós sabemos que nós estamos agradando ao Senhor, quando nós sentimos no nosso coração que nós não somos dignos de desatar as sandálias dos seus pés, que nós não somos dignos de lavar os seus pés, que nós não somos dignos, nós nem passamos perto, que tudo que Ele nos deu, tudo que Ele ministrou nas nossas vidas, todos os dons, talentos, tudo que Ele nos concedeu pela sua bondade infinita, é tudo dele, é pro trono dele, é só Ele que ocupa o trono. Só Jesus ocupa o trono. E quando o nosso coração sente, quando a nossa mente consegue acompanhar que só Jesus ocupa o trono, e não o que nós sabemos, e não a nossa inteligência, e não o que nós conseguimos, aí sim nós estamos perto do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O trono é seu, Senhor. E só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo Que saudade daqueles cultos que nós começamos um trechinho do louvor, uma frase, uma palavra, e o Espírito toma a igreja, e o Espírito conduz a igreja, e o Espírito arrebata a igreja. E você consegue perceber que aquilo não foi por causa do seu louvor, que aquilo não foi por causa da sua afinação, que aquilo não foi por causa dos instrumentos harmonioso e tal. Foi porque a glória de Deus chegou e ninguém conseguiu ficar de pé. Porque o único que consegue arrebatar o espírito do homem e tomar o ser do homem é o Espírito de Deus.
não são as notas musicais, não são as nossas emoções, não é o que a gente aprendeu, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então que nessa noite, de alguma forma, de alguma maneira, que nós sejamos visitados por Ele e que Ele não nos deixe ficar de pé mesmo, sabe? Mesmo que seja depois de uma oração para terminar o culto, que seja na sua oração para ir dormir, que Ele te visite a ponto de não deixar você ficar de pé. Tamanha seja a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar a abrir comigo o livro de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 1 de Lucas, lá no versículo 76. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marchará à frente do Senhor, para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias do nosso Deus, através das quais do céu nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meias trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se e proclamar a Israel. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um contexto da história de João Batista. Nós falamos dele no início do louvor. O Senhor quer trazer uma mensagem para nós a partir desse texto. Explanando um pouquinho sobre o versículo que nós acabamos de ler, se trata de um cântico de Zacarias. Zacarias e Isabel eram os pais de João Batista. E eles não podiam ter filhos, e Deus agraciou a eles com o benefício da maternidade, da paternidade, e deu a eles João Batista. Zacarias estava no templo, ele era um sacerdote em Jerusalém. Ele estava no templo, foi visitado pelo anjo Gabriel, e nessa visitação o Senhor falou: olha, eu vou te dar um filho, e ele vai alegrar muito o meu coração, ele vai ser uma criança, uma pessoa que vai trazer muitas alegrias. Ele vai ser uma pessoa que vai me alegrar. E aí, então ele deu esse presente. A palavra de Deus diz que usa esse termo que Zacarias recebeu um presente, que o anjo Gabriel falou com ele assim: eu venho aqui como mensageiro de um presente. E João Batista foi um presente para a família de Zacarias e Isabel. E Isabel, ela era uma parente próxima de Maria, mãe de Jesus. Não se diz ao certo que tipo de parentesco que elas tinham, mas era parente próximo. E Zacarias servia então como sacerdote na casa do Senhor. Então, depois que o céu proclamou o nascimento de João Batista, eis que Isabel engravida da promessa de Deus. Irmãos, é maravilhoso entender essa história, que é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, mas acontece ainda. Deus tem transformado úteros de mulheres estéreis ou impossibilitadas de gerar. E essas crianças especiais, elas vêm com o propósito de mudar a história, de proclamar que Jesus é poderoso. Ele fez para Isabel, fez para outras, fez para Ana e faz ainda hoje. Ainda hoje nós contemplamos com os nossos olhos esse poder magnífico de Jesus. Amém? E continuando a história, então Isabel engravidou
E quando ela estava com mais ou menos 6 meses de gestação, ela teve um encontro com Maria, sua parente próxima. E neste encontro, Maria já estava esperando Jesus. Maria também foi visitada por Gabriel e já tinha recebido o que Deus já tinha preparado para ela, já tinha recebido a profecia, já estava gerando Jesus no seu ventre. Nesse encontro das gestantes, que tinha diferença de idade ali para os bebês de 6 meses, quando João, dentro do útero, percebeu a vida de Jesus no útero de Maria, ele balançou no ventre da sua mãe, e a sua mãe ela foi tomada pelo Espírito Santo. Porque naquele momento João já percebia a presença do Messias. Ali já começou a selar o propósito de Deus, tanto para a vida de João, quanto para a vida de Jesus. Já alinhava ali os propósitos de Deus. Isso é magnífico, irmãos. Você ter, assim, 2 bebês em úteros diferentes e um se alegrar com a presença do outro. Isso é coisa assim que a psicologia materna, a psiquiatria, tem uma psiquiatria materna que ela estuda os bebês dentro do útero, que não consegue explicar. Mas nós não estamos aqui para falar de ciência, nós estamos aqui para falar da fé que nos trouxe até aqui. Amém? E pela nossa fé, nós cremos no poder magnífico de Jesus. E ele já ministrando ali em João, na mãe dele, em Isabel, e as coisas fluindo ali pelo Espírito de Deus. Então, nasce João Batista. E nesse texto que nós lemos, esses versículos dos 76 a 80, Zacarias faz uma declaração e ele profetiza sobre o ministério do seu filho João. Ele diz, tu serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar o seu povo conhecimento da salvação, mediante perdão dos seus pecados. Então ali, Zacarias também tomado pelo Espírito de Deus e entendendo que havia um propósito magnífico, que havia um propósito muito grande sobre o que Deus havia de fazer, ele já profetizou sobre o seu filho, olha, você vai preparar caminho no deserto. E a Bíblia diz que ele crescia em robustez, ele crescia em espírito, ele foi aprendendo, ele foi sendo ministrado. E ele foi criado num lugar que era um deserto mesmo, mas haviam ali algumas pessoas separadas que elas, digamos assim, elas viviam ali separadas para se santificar, para estudar, para conhecer mais das leis de Deus. Então ele vivia numa região isolada e era uma região desértica, onde João Batista foi educado. E ele foi crescendo, aprendendo e entendendo o propósito de Deus sobre o nascimento dele, sobre o ministério dele. E no versículo 80 diz, o menino crescia e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Então, ele passou de 2 a 3 décadas vivendo ali, aprendendo o que ele deveria fazer. E nisso o Espírito já ministrando nele o que ele devia fazer. E o Espírito de Deus tomava João e ele era cheio de autoridade, de autoridade do céu. Na boca de João Batista havia denúncia profética, era aquilo que nós chamamos hoje de denúncia profética, é aquilo que ele falava sem medo, era aquilo que ele sentia que era um recado de Deus, então ele proclamava aquilo sem reservas. Hoje, infelizmente, nós nos deparamos com muitos profetas, muitos pastores, muitos ministros da palavra, que eles perderam essa denúncia profética porque eles fazem coisas e dizem coisas para agradar as pessoas. E agradar as pessoas nesse contexto, ela preenche os bancos da igreja, mas ela não leva ninguém para o céu. E o propósito de João Batista naquele momento era preparar caminho para Israel, para a chegada do Messias. Ele veio único e exclusivamente com este propósito. Além da alegria que ele trouxe a Zacarias e Isabel, porque eles não tinham condições fisiológicas de ter filho, além dessa alegria,
ele veio com um propósito maior. Ele veio para preparar caminho para o Messias. Ele veio só para abrir o caminho para o Messias. E João, ele é o divisor de águas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia diz que, a história diz que depois de Malaquias foram 400 anos sem Deus falar nada. 400 anos sem última vez Malaquias falou sobre isso e ele falou, olha, o dia do juízo está chegando. Elias vai voltar aí para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para trazer ordem, obediência. O dia do Senhor está chegando, Elias vai vir para prever vocês novamente. E depois dessas últimas profecias, se calou Deus. 400 anos aproximadamente sem ouvir uma profecia do céu. Então as pessoas estavam ali se embasando no que já havia acontecido, nas leis de Moisés, se embasando na história, o que contou Isaías, todas as leis antigas, mas dali aquele tempo todo ficou sem Deus falar absolutamente nada. E aí ele traz João. João, vai lá. Tô aqui formando você no ventre para preparar o caminho. Eu fiquei 400 anos em silêncio e agora você vai lá falar porque tá chegando o Messias. Porque tá chegando o Messias. E ele preparou João para isso. E aí o povo já tinha perdido o costume de ser exortado, o povo já tinha perdido o costume de ser... Muitas gerações ficaram sem ser exortadas daquela maneira por profetas, sem ouvir Deus falar através do homem. E aí chega João e começa a falar no deserto assim. Víboras, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus erros. Sejam verdadeiros, sejam honestos. E ele proclamava aquilo em alto e bom som. E Isaías já tinha dito que haveria uma voz no deserto proclamando o caminho do Messias. Voz do que clama ao deserto. Preparai o caminho do Senhor. Quase 500 anos atrás, Deus já tinha falado com Isaías que haveria uma voz no deserto proclamando que o Messias estava por vir, proclamando que o Rei dos Reis estava por vir. E João Batista continuou proclamando naquele lugar, e o pessoal da Judéia e em volta do Jordão todo ia atrás dele, aqueles que queriam mesmo, e eles tinham que confessar o seu pecado publicamente. Eles tinham que dizer em alto e bom som qual era o seu pecado antes de ser batizado. E naquele momento eles chamavam aquilo de batismo de arrependimento. Porque por imersão ele batizava as pessoas e aquele momento significava e ainda significa a trajetória do velho homem para o novo homem. Então ali já ia sendo ministrado o que era uma conversão, o que é mudar de atitude, o que é se entregar ao Senhor, o que é o arrependimento genuíno. E as pessoas, elas não entravam naquelas águas só para João parar de gritar, não. Para ele parar de ficar expondo as pessoas, não. Elas iam quando elas estavam convictas de que aquele era o caminho. Então ele batizava as pessoas e fazia com que as pessoas... Ele convencia as pessoas pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade que foi dada a ele de que era necessário se arrepender. De aquele monte de hipócrita que ficava lá defendendo as leis de Moisés, mas eles roubavam das pessoas. Eles roubavam, eles tratavam mal as viúvas, eles não davam comida aos pobres e ficavam proclamando os mandamentos. Que eles precisavam se arrepender porque Deus não tem parte com pessoas hipócritas. Então esse era o ministério de João. E ele não se prendia às falava muito com as pessoas, ele falava de arrependimento, mas ele estava ali só para cumprir o propósito de Deus. Ele não estava ali para fazer amigos, porque às vezes, irmãos, nós temos medo de exortar alguém,
Nós temos medo de falar as verdades para alguém porque nós temos medo de perder a amizade da pessoa. Nós temos medo de perder o respeito da pessoa. Nós temos medo da pessoa se afastar de nós. Só que mais importante do que a nossa vida social é ganhar essa pessoa para o reino de Deus. Mais importante do que a nossa convivência com essa pessoa é mostrar para ela o caminho certo. Se ela está precisando de exortação, exorte. Existem algumas pessoas que elas têm o dom para isso já, elas são chamadas para esse tipo de proclamação do evangelho, que é na exortação. Mas se Deus te deu uma palavra dura, ai, não fica com medo, ai, a pessoa vai ficar magoadinho comigo, e aí ela vai pro inferno porque você está as caras e bocas que ele via em volta daquele rio, ele não faria nada e não ia cumprir o propósito de Deus. Mas seguindo um pouco mais, João conseguiu alcançar muitas pessoas e ele começou a preparar o caminho. Ele precisava preparar aquele caminho porque viria agora o Messias. Então tudo que foi professado antes estava se cumprindo. Então entre a profecia e o cumprimento da promessa, existe Jesus. Então para as pessoas, para Israel receber Jesus, precisava que o coração estivesse preparado para receber a ele. De entrega verdadeira, o que Jesus ia fazer? Chegar lá e ver um montão de hipócritas? João estava ali preparando. E aí chega Jesus. E Jesus vai até o encontro de João, sabendo aonde ele estava batizando as pessoas. Jesus foi até lá. Ah, mas aquele batismo de imersão não era para pessoas não ser batizado. Jesus veio para cumprir a lei. Então, se era uma lei daquele momento, se era uma lei necessária, ele foi lá para cumprir e dar exemplo de que, mesmo ele não tendo nenhum pecado, ele precisava cumprir aquilo que foi dito. Dar um exemplo de que ele também, como homem, teria que fazer aquilo. E a Bíblia diz que naquele momento, aí quando ele chega diante de João diz assim, que é isso, eu não sou digno. O Senhor que tem que me batizar. Eu não sou digno. Mas Jesus diz para ele, não, eu vim aqui para você me batizar. Em outras palavras, eu estou só conjecturando. Eu vim aqui para cumprir. Vamos lá. E eu, assim, tento imaginar a emoção e o que João sentiu naquele momento. Porque se ele já percebeu a vida de Jesus lá no ventre de Maria, se ele percebeu a vida de Jesus e se agitou no ventre de Isabel, mexendo o tempo todo, sentindo a glória de Deus, imagina naquele momento das águas, mesmo sabendo que ele era o Cristo. Mesmo sabendo que ele era o Cristo. Que o momento chegou. Mas aquele encontro é mais profundo do que a gente consegue ler na literatura. Ele é muito mais profundo. Ali foi um encontro onde Deus promoveu aquele momento para mostrar que ele preparou que ele determinou que um viesse preparar o caminho para que o outro chegasse para reinar. Ele preparou João, instruiu João, cuidou de João para que ele preparasse o caminho do Rei dos Reis. E como João fez um bom trabalho, fez tudo aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse, aquele ali era o momento da recompensa. João, eu não te disse que ele viria? João, você não vai morrer como os outros. Você fez um bom trabalho, João. Você preparou o caminho, João. E nesse batismo, nessa imersão onde você vai batizar o meu filho amado em quem tenho prazer, começa um divisor de águas, João. Você fez um bom trabalho. Preparou caminho no deserto. Instruiu Israel para que o Messias chegasse. Tá aí nos seus braços a promessa. O Senhor promoveu um encontro nas águas.
preparou João para batizar Jesus. Porque João, ele tinha um coração tão voltado para o Senhor, ele tinha um coração tão tomado pelo temor de Deus, que em nenhum momento, a Bíblia não diz, não há relatos em nenhum momento que a vaidade invadiu o coração de João. Que ele se sentiu tal, porque as pessoas achavam que ele era Elias, que ele era profeta, que ele ressurgiu dos mortos. Mas ele tinha tanta humildade no coração e ele sentia tanto temor de Deus que em nenhum momento ele passou por isso. E aí João segura o corpo de Jesus nas águas e faz a imersão de Jesus nas águas. E de repente se abre os céus e é derramado o Espírito Santo sobre Jesus para selar aquela promessa que Deus deu a Zacarias e Isabel, e a promessa que ele deu a Maria e a José, com uma diferença gestacional de 6 meses. Jesus cumpriu ali 2 ministérios. Cumpriu o ministério do preparo e o ministério da conclusão, que é Jesus. E naquele momento desceu o Espírito Santo sobre Jesus. Encheu aquele lugar e João pôde contemplar e ouvir dos céus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Eu acho que se João tivesse que morrer naquele momento ali, para ele estava ótimo, porque ele viveu o ápice da glória de Deus. Ele viveu o ápice da glória de Deus, o céu aberto sobre aquele lugar, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Jesus todo molhado nos braços de João dentro daquelas águas. Ele viveu o ápice da glória de Deus. A recompensa daquele cara esquisito no deserto, falando alto, gritando para as pessoas, que parecia mais um juiz do que um profeta, que parecia que ele nunca tinha pecado na vida, mas que o pecado do outro era condenado. Este homem estranho que comia gafanhoto, que comia coisas das espécies daquela região árida, esse cara aí esquisito, que vestia pele de carneiro, ele estava ali com Jesus nos braços, dentro da água. E o céu aberto sobre eles. É assim que Deus decidiu concluir o propósito dos 2 caminhos. O caminho, o ministério do preparo e o ministério da conclusão. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, a partir de ter cumprido aquele momento ali de Jesus ser batizado, ele segue para o seu ministério. Jesus vai fazer o quê? Ele vai escolher os seus discípulos. Vamos seguir, porque ainda tem um caminho para preparar. João me trouxe até aqui, preparou o povo para se arrepender, selecionou corações ali pelo Espírito Santo que pudessem me receber. Ele preparou as pessoas para me receber, ele preparou as pessoas para ter oportunidade de salvação. Agora vamos seguir. Que as pessoas todas desalvoroçadas: quem que é esse homem? Quem que é esse homem? Quem que ele pensa que ele é? O nome de batismo dele era João, e essa questão de ser batista era por causa da região, que as pessoas acabaram nomeando ele dessa forma como batista por causa dos batismos que ele promovia naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que o nome dele de batismo era mesmo João. E o que Deus quer tratar conosco nessa noite, eu sei que essa história ela é muito conhecida pela maioria, mas não tem como não repetir. Eu não me canso de repetir a glória de Deus. Eu só fico imaginando aquela cena daquelas águas agitadas e João segurando Jesus todo molhado. Então é bom, tem que contar de novo mesmo, tem que exaltar, tem que lembrar da glória de Deus. Tem que lembrar o que Deus faz com os profetas fiéis, com um profeta que não deixa a sua boca ser contaminada,
com os profetas que não deixam seu coração ser iludido com falsos altares. Olha o que Deus faz com esses profetas. João, ele foi sonhado por Deus para abençoar uma família. Deus tinha um propósito de abençoar Isabel e Zacarias e determinar esse caminho para Jesus. Mas quantos de nós tivemos um nascimento especial, ou Deus nos trata como especiais, separou a nossa vida? Mais do que aqueles que nascem no berço evangélico, maior do que isso, são aquelas pessoas que Deus tira lá do lixo. Pessoas que outrora falavam palavrões e coisas ilícitas e hoje proclamam Salmo 23. E hoje pegam o microfone para louvar e adorar o Senhor com os lábios puros. Pessoas que antes falavam mal dos outros e hoje são profetas na casa de Deus. Olha a recompensa, profeta. Valoriza. Ah, mas era João Batista. E Jesus falou que nascido de mulher nunca houve, não haverá homem como ele, semelhante a ele. Mas nós não estamos aqui para ser João Batista, não. Nós temos que valorizar o que Deus pensa de nós. Nós somos especiais para ele, cada um da sua maneira e ponto final. É suficiente. Porque assim como nós não podemos ser comparados ao João Batista, também não temos o coração que ele tinha, que era totalmente voltado com temor ao Senhor. Qualquer elogio faz a nossa vaidade subir. Qualquer elogio treme nosso coração. Então nós nem passamos perto. Nem passamos perto. Jesus disse que não houve e não haverá nascido de mulher como João Batista. E então Jesus segue para fazer os seus discípulos. E o tema dessa ministração é: quem vai preparar o caminho? Quem vai preparar o caminho? Isso é uma pergunta mesmo. Quem vai preparar o caminho? João teve o propósito certo. Deus o conduziu, o preparou, o designou e ele preparou o caminho de Jesus. E daí veio os discípulos. E depois veio os apóstolos. E aí foi instituído. Naquele momento, João estava esperando um homem que ainda não ia iniciar o seu ministério. Estava esperando um Jesus que ia começar o seu ministério de discipulado. Ele estava esperando um Jesus que ia ser apresentado ao povo ainda, e ainda ia ser negado para depois ser aceito por alguns. Hoje nós estamos aqui para preparar o caminho de um Jesus ressurreto. Nós estamos nas igrejas, nos púlpitos, nas ruas, nas lives, na internet, para proclamar a vinda de um Jesus ressurreto. Só que nós estamos preparando o caminho? Nós estamos ou nós estamos acomodados com as nossas vaidades, com as nossas questões, com a nossa falta de tempo? Ou nós estamos desanimados com os nãos que nós ouvimos, esquecemos do sim? Sabe por quê, irmãos? Porque está acontecendo com os ministros do Senhor que quando você vê que 5, 6 se desviaram, seu coração se abate, você fica abatido. Um ainda tá lá, então não desanima. Não desanima. João não estava ali naquele deserto para fazer uma contagem de quantos ele conseguiu converter. Importava quem entrou nas águas e levantou o convertido, e acabou. E acabou. Ele não estava ali para converter o coração de todo mundo. Ele estava ali para pregar para quem quisesse. Quer, confessa seu pecado, vem cá, deita nas águas aqui e pronto, e segue sua vida. Tem hora que dá um desânimo, irmãos? Tem hora que dá um desânimo. Mas não se trata de nós, se trata de Jesus, se trata do Messias que está chegando. Só que agora não vem como Messias mais, ele não vem mais assim, como aquele homem que vai construir o seu ministério, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir. Ele vai buscar a igreja para os finalmente.
Ele vai buscar a igreja para habitação no reino celestial, o rei dos reis. Apocalipse diz, não diz lá que o Messias vai voltar, não diz que ele vai vir no jumentinho de novo, atravessando lindamente Jerusalém, como nosso pastor pregou semana passada, que inclusive foi uma mensagem muito, muito boa. Glória a Deus por isso. Não, ele não vai vir mais aquele caminho no jumentinho, não. A palavra diz que os céus se abrirão e ele vem coroado de glória e honra. Aleluias. E é esse Jesus ressurreto e eterno é que nós estamos preparando o caminho para ele. Nós estamos preparando o caminho para ele. Isso é muito sério. É preparando o caminho para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse aí que vai vir agora. Esquece aquele que veio no jumentinho, esquece aquele que foi judiado na cruz, esquece aquele que foi humilhado. Ele vem como rei. Ele vem como rei. E nós somos os percussores da vinda do Rei dos Reis. Nós somos os percussores da vinda do Rei dos Reis. Nós preparamos o caminho do Rei dos Reis. Então se posiciona, igreja. Então não desanima, profeta. Então não desanima, pastores. Então não desanima você que prega, que evangeliza. Deus é tão bom e tão misericordioso que hoje nós vivemos num mundo em que se ele quisesse se calar por mais 400 anos ou nunca mais falar até que ele viesse, ele poderia fazer isso porque ele é Deus, mas a misericórdia e a graça nos alcançou a partir da cruz. E até que todos ouçam sobre Jesus, ele não virá. E aí nós precisamos preparar esse caminho para ele vir logo. E aí nós temos a responsabilidade de preparar esse caminho no deserto. E por que no deserto? Porque não é fácil. Porque não tem ninguém. Pessoas que não querem ouvir. Nós pregamos para pessoas. Roubamos dízimos e ofertas. Pessoas incrédulas. Jogou tudo no lixo por causa de um namoro, ou por causa de riquezas, ou por causa de um bom trabalho. Pessoas ingratas. Então sim, nós pregamos no deserto. Então sim, nós somos voz que proclama no deserto mesmo. E a palavra é essa, quem vai preparar caminho? E vamos só tentar imaginar que não temos como, os pensamentos de Deus eles são infinitamente mais altos que os nossos. Mas vamos imaginar na nossa insignificância a situação da igreja do Senhor. A situação da igreja do Senhor, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, irmãos, e eu fiz questão de anotar porque eu tenho que lembrar disso todo dia da minha vida. Como está o poder da igreja? Há uns 15 dias atrás eu estava conversando com uma profeta de Deus, uma mulher muito abençoada, uma mulher que corre atrás mesmo do reino de Deus e ela tem a denúncia profética nos seus lábios. Glória a Deus por isso. E ela falou para mim assim, Lidiane, a igreja está sem poder para lidar com as situações. A igreja não tem autoridade para lidar com as situações, não. Os sinais estão aí da vinda de Jesus e a igreja está sem poder. Aquilo me impactou tanto que eu estava almoçando, eu parei de comer, porque aquilo me engasgou. Eu não só escutei e ficou por isso mesmo, eu não conseguia comer mais. Que eu vi de alguém que é um profeta de Deus mesmo, dizer assim, olha, a igreja está sem poder, e aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da igreja. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e oramos pela igreja do Senhor? Nós oramos pela placa da nossa igreja. Nós oramos pela igreja que nós congregamos. Alguns, nem todos. Mas nós oramos sempre para a nossa igreja, para o nosso ciclo ali, para o nosso convívio, para os nossos membros.
Mas quem ora, quem dobra o seu joelho e ora pela igreja do Senhor, que é o reino de Deus, que é muito mais amplo do que isso. Desculpe, irmãos. Desculpe. O reino de Deus é muito mais amplo do que isso. Ele é muito maior do que isso. Nós oramos pelos nossos membros, oramos pelos nossos familiares, mas poucos de nós dobram os joelhos para orar pela igreja do Senhor. Poucos de nós nos preocupamos com isso. Mas o Espírito Santo ainda é sobre nós e ainda vai nos dar ferramentas, discernimento do que fazer e como fazer. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E aí nós nos preocupamos conosco, nos preocupamos só com o nosso pedacinho, e Deus quer mais. Deus quer voz que clama no deserto. Deus quer voz que clama no deserto. Quer pessoas que não têm medo de encarar o reino. Quer pessoas que não têm medo do amanhã. É pessoas que acreditam no arrebatamento. Que é pessoas que não importa se o outro vai ficar de mal, se vai ficar chateado, mas fala a verdade da palavra. Não tem medo dos aborrecimentos, mas fala o que Deus mandou falar e pronto, acabou. Não fica inventando moda, passando a mão na cabeça de ninguém. Fala o que tem que falar e acabou. É essas pessoas que Deus está procurando. Então, quem vai preparar caminho? Posso contar com você, evangelista? Posso contar com você, pastor? Posso contar com você, ministro? Essa é a pergunta de Deus para as nossas vidas nesta noite. Aonde está a denúncia profética? Aonde está a voz que clama no deserto? A gente não pode ficar mais mascarando e maquiando as situações das pessoas. Não podemos. Não podemos, você é minha amiga, tá errado, mas tudo bem, todo mundo erra. Não, tá errado, você vai pro inferno. Se arrependa. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, está voltando. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, está chegando. E se cumprir, que ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Imagina o tanto de perseguição que aquele homem não sofreu. Só pra você ter uma ideia, pediram a cabeça dele numa bandeja e foi entregue. Quanto aquele homem não sofreu. Cadê o poder da igreja? O poder da igreja ele foi conquistado na cruz. Deus não instituiu os discípulos e os apóstolos e tantas pessoas para instituir a igreja, para a gente deixar tudo por água abaixo. Para a gente deixar tudo pro ralo, tudo por água abaixo. Não, ele não fez isso. Ele fez isso porque ele contava com você. Ontem foi falado como que chegou o evangelho até nós. Ele contava com você, contava comigo para que alguém continue proclamando no deserto, porque agora ele vem como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora ele vem definitivamente para levar a igreja. E cadê o poder da igreja? Aonde está o poder da igreja? Aonde estão aqueles pastores que estão pregando para 1, 2 no banco, que não se importa que tem 1 ou 2, ele não está preocupado que tem 20 cadeiras vazias, ele está pensando ali
que Ele é responsável por levar aqueles 2 para o céu. Aonde está aqueles pastores com essa mentalidade? Aonde está? Aonde estão aquelas pessoas que vão pregar nas ruas e que não têm medo? Aonde estão aquelas pessoas que conseguem pregar, louvar e fazer o que for sem microfone? Aonde estão? De pau mesmo, de madeira inacabada, onde os pastores estão ali, uma roupa muito simples, às vezes de chinelo, pregando salvação, vida eterna. Aonde estão essas pessoas? Mas sabe o que nós vemos hoje dos púlpitos das igrejas? Sabe o que nós vemos hoje na igreja de Jesus? É só uma ilustração. Mas o que nós vemos hoje é o seguinte: ei, meu microfone tá desligado. Ninguém vai conseguir me ouvir desse jeito. Ei, regula aí a sua guitarra. Você tá abafando a minha voz. Não, o solo é meu. Por que no coral só fulano que vai solar? O solo é meu. Eu quero fazer o louvor de abertura. Eu quero solar a música da Santa Ceia, que é a música de maior evidência. E aí nós encontramos os altares, pastores falando assim: ei, galera do louvor, vocês não ficam pegando, comendo meus minutos aí não, já passou 10 minutos, eu preciso de 50 para pregar. Aí nós encontramos os altares, as igrejas, as luzes apagadas, um som muito afinado, muito aconchegante, um ambiente aconchegante, que é diferente de um ambiente de glória, é um ambiente aconchegante, que mexe com a emoção das pessoas, que as pessoas vibram, que as pessoas, alguns até sentem mesmo o Espírito movendo, o Espírito Santo movendo, e aquela luz baixa, e fumaça, e nananã, e não sei o quê. Mas aí se você acende as luzes e pega a Bíblia para ler alguma coisa, as pessoas nem sabem quem foi João Batista. As pessoas estão ali querendo o movimento do Espírito, aquele balanço e a simpatia com a música gospel e o envolvimento com a música e tal, mas elas não sabem nem o que a salvação significa. Ela não tem nem ideia do que a Bíblia está dizendo, ela não tem ideia das profecias, ela não sabe nem por que ela está ali. Está no meio da igreja, nos altares do Senhor, pessoas tão superficiais que quando as luzes se acendem, quando a fumaça é desligada e quando pegam a Bíblia para ler, quando os pastores chegam nesse lugar para ler, elas não sabem do que ele está falando. Porque o período de louvor e adoração já acabou. Uma igreja superficial. E aí você acha assim, nossa, está acontecendo um avivamento. As vozes que clamam no deserto estão clamando no deserto. Ou será que estão como aqueles saduceus, como aqueles fariseus, maquiando aquilo e superficialmente falando o que é bom e o que é ruim? Eu não estou aqui para fazer crítica a nenhum tipo de louvor, não. Eu amo louvor, eu nasci para louvar a Deus. Eu amo louvar. Eu não importo com quem tá cantando e de que onde tá saindo o som, não. Meu coração adora a Deus e acabou. Acabou. Então eu não tô me importando se a pessoa tá ali e não tá se expressando verdadeiramente pro Senhor. Eu certo hoje. O altar de Deus tá desse jeito. Se vai sair a minha voz, se o outro vai sobressair. Aonde está a voz que clama no deserto? Aonde está a voz que clama no deserto? Pedro fez um bom trabalho. Tiago fez um bom trabalho. Paulo fez um bom trabalho. João fez um bom trabalho. Priscila fez um bom trabalho. E agora, nós somos voz que
Os conselhos que você tem dado às pessoas que te procuram para falar de Deus ou para discutir se nós estamos ou não vivendo os últimos dias, vivendo os sinais, é baseado em quê? No G1 ou na Bíblia? Quando essa pessoa disse para mim, Lidiane, a igreja está sem poder, eu fiquei pensando nisso. Nós estamos acuados, amedrontados, maquiando uma situação que não é para maquiar. Nós temos que ir para o deserto, proclamar que Jesus está voltando. Então, se eu estou me testando ou se eu realmente estou despreparada para responder sobre isso. Lidiane, está chegando o final dos tempos. Você acha que isso é um sinal do final dos tempos? O que você acha que vai acontecer? O que está por vir? Se você não está alinhadinho com o Espírito Santo e ao menos buscando na palavra a revelação, você não tem resposta. Então você fica tão acuado quanto o outro. Só que aí as pessoas vêm. A palavra de Deus diz que as pessoas iam até o Jordão, as pessoas iam até aquele. Todo o pessoal da Judéia ia até João Batista. Ele estava lá no meio do deserto, sol quente. As pessoas iam até lá para ser batizadas, para confessar e ser batizadas. Então as pessoas vêm até nós. Ô voz que clama no deserto, o que acontece agora? E nós não sabemos o que responder. Por isso que a igreja está sem poder. É por isso que a igreja está sem poder. Mas Deus nos dá uma nova chance nesta noite. Se Ele determinou que nós somos a geração do arrebatamento, que nós vamos pregar as nações e que o coração dos filhos se converterão aos pais, dos pais aos filhos, então nós precisamos clamar no deserto. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está voltando. Arrependam-se. Aí vai chegar um amigo pra você ou alguém do seu trabalho e falar, olha, eu tô cometendo adultério, mas sabe como é que é? A minha esposa, ela não é muito presente, ela não me trata bem, ela tá ocupada com as coisas delas e não tem tempo pra mim. Então eu tenho argumentos pra traí-la. E aí você não vai lá pra psicologia falar assim, você tem realmente motivo pra se divorciar. Não, você vai pra palavra de Deus e vai falar assim, vai pros pés de Jesus. Se arrepende, converta seu coração porque Jesus está chegando. Ah, então você tá fanática, você tá misturando as coisas naturais com as coisas espirituais. Não, irmãos, não estou fanática. Apesar de que seria bom até que nós estivéssemos fanáticos, porque aí a gente ia fazer sem medo. Mas não se trata disso. Se trata que há um reino pra gente governar com Jesus. Acontece que nós estamos falando que o Rei dos Reis vai chegar. Que nada nunca aconteceu na história do que está por vir. Então, ao invés de você ficar passando a mão na cabeça do seu amigo que quer adulterar, ficar passando a mão na cabeça da sua amiga que resolveu dar um pulinho no mundo, arrependa-se. E volta para Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está chegando. Quando Jesus chegou até João, ele estava lá no lugar, na posição, esperando ele chegar. Estava ali na posição. E onde nós estamos? O Rei dos Reis chegará no céu aberto para buscar o seu povo e arrebatar a igreja. E ele, com poder e graça e misericórdia, estenderá os seus olhos sobre nós. O caminho está preparado. Vocês prepararam um caminho para eu ir. Então eu estou chegando. Ele não mandou avisar João que ele estava chegando. Ele foi, mas João já tinha no coração dele que esse momento ia acontecer. Esse momento ele ia chegar. E chegou. Não esquece disso. João, com Jesus nos braços, molhado. Vontade de Deus.
Ele não foi imerso, ele foi submergido naquele lugar, naquele rio, para cumprir a vontade de Deus. Para cumprir a vontade perfeita do Pai. E nós precisamos preparar o caminho. Ficou sob nossa responsabilidade. Você não se diz igreja de Deus, você não se diz igreja de Jesus. Depois de Paulo, de Pedro, de Priscila, de Átila, sobrou a gente. Estamos aqui. Estamos aqui. E nós estamos preparando o caminho para Ele. E nós somos voz que clama no deserto para Ele. Tem uma parte, um versículo muito lindo. Eu amo a conclusão. Vou ler com os irmãos. Tá lá no livro de João. Coisa mais linda dessa história dos ministérios de Jesus e João Batista. Ou melhor, de João Batista e Jesus, porque João veio primeiro. João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele o qual eu disse. Este é aquele que eu disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso batizando com água. Aleluia. João, com toda a humildade do seu coração, coisa que falta em nós, ele viu Jesus em sua direção e disse: É Ele! É Ele! Ele que eu estava aqui dizendo para vocês, é Ele o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, é Ele. Antes de mim ele já existia, mas eu vim para preparar o povo, é Ele. Maior confissão de amor e de temor que João teve. Vinha Jesus em sua direção, é Ele, João aponta para Jesus e diz: É Ele. Eu não disse, é Ele. Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno, mas eu vim para preparar Israel para Ele. Antes de eu existir, Ele já existia. Eu vim para preparar caminho para Ele. E sabe qual oportunidade que Deus nos dá? Preparar caminho para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque quando o céu se dividir, se abrir e ver descendo na nuvem de glória o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós temos que falar para a nação e para aqueles que estiverem à nossa volta: é Ele, aquele que eu disse que vinha para resgatar a igreja. É Ele, aquele que eu disse que vinha para arrebatar a igreja. É Ele. Quem somos nós? Nada. Nós não somos nada. Só uma voz clamando no deserto, e nem isso nós conseguimos fazer. Mas vai chegar um dia em que Jesus vai ministrar no coração dos santos que está chegando. Que está cada dia mais perto. Isso já está acontecendo. Ele vai chegando, ele está chegando, ele está chegando. E aí você vai ter uma oportunidade como voz que clama no deserto para dizer assim: é Ele!
apontar para ele. É ele, eu disse que ele viria. Eu disse que ele viria. Eu não preguei em vão, não ministrei em vão, não profetizei em vão, não batizei as pessoas em vão. Eu disse que ele viria. João teve a oportunidade de mostrar para aquelas pessoas que ele não estava no deserto queimando no sol à toa. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Eu disse que ele. Fico tentando imaginar, tô vendo algumas fotos dos batismos da nossa igreja, que são batismos assim, nossa, fantásticos. É coisa. O céu se abre naquele lugar, naqueles momentos. E o nosso pastor José Carlos, pastor Luiz Fernando, eles entram nas águas com aquelas pessoas que estão ali dispostas a entregar sua vida para Jesus e mudar de vida. E de repente, eles pegam aquelas pessoas, deitam nas águas. Algumas levantam imediatamente, mas tem algumas, o céu se abre e elas são arrebatadas nas águas. Se para eles e para nós como espectadores aquilo é tão impactante, tão forte que parece que a gente vai morrer de tanto sentimento, imagina Jesus nos braços de João Batista, todo molhado. E Jesus selou naquele lugar os 2 ministérios. João, você cumpriu o propósito. Tá aí o Messias, você preparou o caminho para ele. Agora ele vai seguir, vai preparar discípulos, ele vai deixar a palavra para que apóstolos possam seguir. Depois vem a igreja. E aqui estamos nós. Voz que clama no deserto. Prepara caminho para ele. Prepara o caminho para Jesus. Amém? Irmãos, é muita responsabilidade. Só tenho uma notícia triste. Muitas pessoas foram chamadas para proclamar no deserto, para continuar pregando mesmo sem microfone, para pregar para 2, 3, para continuar exortando, para continuar com a denúncia profética. Mas não desanima, porque senão você não vai ser um precursor da glória de Deus. O seu desânimo pode te tirar do foco. Uma vantagem, é lógico que ele havia um propósito maior, mas uma vantagem que João Batista tinha era a perseverança. Ele estava no meio do nada gritando com as pessoas: víboras, confessem seus pecados. E ele não forçava ninguém, não. Ele só as pessoas, que as pessoas quase pulavam na água. E ferramentas. Deus deu ferramentas para a igreja. Deus deu os pastores às igrejas. Deus deu igrejas. Deu adoradores às igrejas. Para que haja voz no deserto. Para que ainda tenha som no deserto. Para que ainda tenha voz que clama no deserto. Você está lá? A sua voz está lá? Deus pode ouvir? Deus pode ouvir? É melhor você gritar agora: converta! Arrependa! Mesmo passando por louco, irmãos, que a gente passa por louco. Tem gente que acha que eu sou meio doida, mas eu sou mesmo. Amigo.
Arrependa. Porque a mesma boca que gritou lá, víboras, se arrependam. A mesma boca que gritava no deserto, parecia que estava gritando ao vento. Foi a mesma boca que disse assim: e Deus quer te lembrar que para Ele uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se a sua igreja tem um ou dois, se depois dessa pandemia ficaram 5 ou 10, não importa. Vocês, nós juntos aqui vamos dizer: é Ele. Eu disse que Ele viria e está chegando. E os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, e essa palavra, ela entra no seu coração pelo Espírito de Deus. Que é só Ele que nos convence. Do pecado, do juízo. Só Ele que nos convence desse amor incondicional. Só Ele que nos convence do porvir. Ele está dando oportunidade para a igreja. Já está passando uma peneira na igreja. Então, se importe com quem ficou. Mas não deixe de orar pela igreja do Senhor, que não é a nossa igreja, não é a placa da igreja que nós Então Deus vai trazer para este lugar pessoas a partir da nossa oração. Voz que clama no deserto. E que em nome de Jesus, essa noite, a nossa oração seja que Deus mantenha nosso coração humilde. Porque João não estava ali para fazer um quantitativo de quantas almas ele ganhou para o Senhor ou quantas pessoas ele batizou, não, nem estava nem mensurando isso, não. Mas que haja humildade no nosso coração no altar. Que haja humildade no nosso coração no altar. Que a gente não fique brigando por microfone. Se o som tá bom, se não tá, se tá com microfone, se não tá. Eu vou começar o louvor, mas chegou 5 pessoas. Não importa, começa. Louvor não é para as pessoas, é para Deus. Nós não estamos no altar para apagar as luzes e acender, ligar as fumaças, acender a luz baixinha, começar o solinho e ali se derramar no com a luz acesa, se derrama no sol de meio-dia, se derrama no lugar claro, se derrama com corinho de fogo. É esses corações aí que o Senhor está procurando. São essas vozes no deserto que o Senhor está procurando. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, e por nos lembrar que nós somos boca do Senhor na terra, por nos lembrar que nós somos voz que clama no deserto, por nos lembrar do compromisso, da responsabilidade, Deus, quando nós assumimos contigo os nossos ministérios, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor dê autoridade novamente para a sua igreja, Deus. Que o Senhor nos ensine, Deus, a lidar com as situações do porvir, porque os dias estão ficando mais apertados e o Senhor está chegando. Nos prepara, Senhor, e prepara o nosso coração. O nosso coração está orgulhoso, o nosso coração está vaidoso. Nós estamos preocupados com os aplausos, com as evidências, Deus. Nos perdoa. O caminho é seu, é o Senhor que brilha, é o Senhor que vai transcender nesse caminho, não somos nós. Nós vamos só preparar o caminho, mas a evidência é sua, o trono é seu, o reino é seu. Deus, não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é.
Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Amém? Obrigado pela sua companhia. Que a graça do Senhor te acompanhe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado em ti, para a glória dele. A igreja está sendo amada, cuidada, reconstruída. Tá havendo sim a separação do joio e do trigo, tá havendo uma peneira sim, então fique dentro. Permaneça em Cristo. Amém? Se o Senhor nos permitir, na quarta-feira nós teremos uma outra live abençoada. Gostaria de te convidar para se alimentar da palavra de Deus às 19h30. E na sexta também, sábado e domingo, até o dia que o Senhor continuar permitindo. Amém? Tenha uma boa noite, uma boa semana. Graça e paz.